Vamos lá, queridos, vamos começar o bloco de linhas do tempo, ok? Vamos compartilhar aqui a tela e trabalhar esse bloco de linhas do tempo com vocês. Seguinte, no processo de trabalho, nós temos o processo de conhecimento, que é o momento que eu levo ao conhecimento do Poder Judiciário determinada demanda. Nós temos a fase recursal, que é quando a parte tem uma segunda possibilidade de análise do caso, e nós temos a fase de execução, que até ficou nesse dedo não à toa, porque é o momento que o pau vai torar, ok? É o momento que eu vou executar os patrimônios, eventualmente, do empregador. É, enfim. Então, a gente tem esses três módulos que ocorrem dentro do processo. E aí, vamos começar com o primeiro processo, que é o processo de conhecimento. Como que começa um processo? Uma petição inicial. A nossa petição inicial no processo de trabalho, via de regra, não é a única, mas via de regra, é a reclamação trabalhista. Então, nós vamos ter uma reclamação trabalhista. Essa reclamação vai ganhar um número de processo e vai ser distribuída para uma vara do trabalho e vai haver a notificação do reclamado. Esse reclamado vai ser notificado acerca da audiência. Então, reclamação vai ser registrada e distribuída, vai haver a notificação do reclamado acerca da audiência. Na audiência vai ser feito o apregoamento, vão chamar as partes para entrar na sala de audiência e essas partes serão qualificadas. Vai haver uma primeira tentativa de conciliação. Teve acordo e o juiz homologou, sentença irrecorrível. Cuidado que da sentença que homologa acordo não cabe nenhum recurso. A única medida processual cabível seria uma ação rescisória, se eu demonstrasse alguma das circunstâncias que enseja a rescisória lá do artigo 966. Por exemplo, que a parte fez o acordo porque estava sob coação, sob grave ameaça, que o juiz tinha uma relação com as partes, enfim. Pode acontecer também de ter essa tentativa de conciliação e não ter acordo. Não havendo acordo, ou havendo acordo e se o juiz não homologar, vai ser aberto o prazo para contestação. A contestação ela pode ser escrita ou verbal. Se escrita, ela tem que ser juntada antes do início da audiência, nesse momento aqui. Se verbal, na própria audiência, após a tentativa de acordo. Ok? Detalhe: a regra da CLT era que as audiências fossem unas, então todos esses atos processuais fossem uma só audiência. Mas a prática jurídica está levando ao fracionamento dessas audiências. Ramiro, como que eu vou saber na prova se a audiência é fracionada ou não? A banca vai te falar, a banca vai trazer a palavra assim, na audiência inicial, na audiência de conciliação, na audiência de instrução e julgamento. De qualquer sorte, se as audiências forem fracionadas, a banca também vai te falar, na audiência una. A audiência inicial vem até a apresentação da contestação. Então, se você ler audiência inicial ou audiência de conciliação, vem até este momento da contestação. Se você leu no exercício audiência de instrução e julgamento, é a partir desse momento. Se você leu audiência una, é todo esse fluxo aqui. Então, não havendo acordo se o juiz não homologar a contestação, a audiência for fracionada, ela vai ser encerrada aqui. O juiz vai abrir um prazo para se impugnar a contestação. No processo de trabalho não há artigo específico disso. Mas em via de regra o juiz dá 5 dias, mas na prova não vai perguntar prazo. E se perguntar, utilize um CPC 15 dias, tá? Mas não, provavelmente não vai perguntar prazo. Impugnada a contestação, vai ter audiência de instrução, no qual vai ser ouvida as partes testemunhas, aberto o prazo para as razões finais, 10 minutos para cada parte, e vai ter uma segunda tentativa de conciliação. Teve acordo e o juiz homologou? Sentença irrecorrível. Da sentença que homologa o acordo, só cabe ação rescisória. Não houve acordo, o juiz não homologou, sentença de mérito. E da sentença que julgou a reclamação trabalhista, cabe recurso ordinário. Beleza? Esse é o processo de conhecimento. Nós temos dentro do processo de conhecimento um procedimento especial, que é a ação para homologação de acordo extrajudicial. Ramiro, como que funciona a ação para homologação de acordo extrajudicial? Aliás, antes de eu vir nela, eu vou fazer melhor. Vamos para o RO, depois eu volto nela. Nós acabamos de fazer a linha do tempo da reclamação trabalhista que termina com a sentença. Então, ó, da sentença que o juiz proferiu, cabe recurso ordinário. O recurso ordinário é interposto perante o juiz. O juiz vai analisar os pressupostos recursais. Estando presente, remete para o TRT. Se ele negar submento, agravo de instrumento. Por isso que a gente faz aquele poeminha. Negou submento, agravo de instrumento. Decisão na execução, agravo de petição.
Ramiro, então por que que tem um AP aqui? Se for sentença na execução, agravo de porção, se for sentença de processo de conhecimento, RO. Se o juiz negar subimento, agravo de instrumento. Lembre que o agravo de instrumento é o recurso Viagra, ele só serve para fazer subir. Vai remeter para o TRT. TRT julga e profere o acórdão. De toda decisão jurídica cabe embargo de declaração, tá? Do acórdão do TRT que julgou o recurso de revista ou do acórdão do TRT que julgou a agravo de petição, cabe recurso de revista. Eu interponho perante o presidente do TRT, ele vai analisar os pressupostos recursais. Estando presente, remete para o TST. Se negar subimento, agravo de instrumento. Caiu para uma turma do TST aqui. A turma do TST julga. Do acórdão de turma do TST, cabe embargos no TST. Então, quando você lê um exercício e viu que é um acórdão do TST, é embargos do TST. Olha só que chocante. Então, se você leu no exercício acórdão do TST, embargos do TST. E nesse caso, seriam os embargos de divergência. Nós avançamos depois. Terminado isso aqui, a gente vem para a execução. Transitou em julgado aquele processo, depois eu volto nas outras linhas, tá? São mais especiais. Transitou em julgado aqui no TST, o processo volta para o juiz vai promover a liquidação da sentença, porque entre o ajuizamento da ação e o término dela, às vezes leva 2, 3 anos, e nisso corre juros e correção monetária. E os pedidos, às vezes, foram modificados. Então, o juiz vai promover a liquidação de sentença, vai haver prazo comum de 8 dias para as partes impugnarem a liquidação de sentença e o juiz vai proferir a decisão da liquidação. Lembrando que da decisão que julga a liquidação de sentença não cabe recurso de imediato. E aí vai ser materializado o título executivo. Feito um título executivo, vai ter a citação do executado, que é em caráter pessoal ou por oficial de justiça, ou quem tem por caráter pessoal e por oficial de justiça, ou quem tem poderes para recebê-la. Lembrando que quem tem poderes para receber uma citação é o advogado, com procuração, né? Se o executado não for encontrado por 2 vezes em 48 horas, citação por edital. Título executivo. Executado foi citado. Ele tem 48 horas para decidir o que faz da vida. Quer pagar? Remissão. Ó. Isso aqui é um caixão, acabou o processo. Pagou, Zé Fini, acabou o processo. Quer apresentar defesa na execução? Vai ter que garantir o juízo. E para que os embargos à execução, que é a defesa da execução, sejam conhecidos, eu tenho que garantir a integralidade da dívida, garantia integral. Ou seja, se a minha dívida é de 100 mil, o juiz só vai analisar os meus embargos à execução se eu depositar 100 mil na conta, conta do Poder Judiciário, se eu indicar um seguro garantia judicial de no mínimo 100 mil reais de valor, ou se eu indicar um bem de no mínimo 100 mil reais. Então, feita a garantia do juiz, eu posso apresentar embargos de execução. Pode acontecer também de ter um título executivo, houve a citação do executado, 48 horas, o executado cagou. Cagou. Caguei para o processo. E aí o juiz vai determinar a penhora. Penhorou, garantiu a integralidade da dívida? Embargos de execução. Embargos à execução é a defesa da execução. O exequente vai ser intimado para impugnar os embargos e o juiz vai proferir a sentença. Da sentença que julga a execução, cabe agravo de petição. Transitou em julgado, vamos supor que transitou em julgado e aqui tinha um depósito em dinheiro. Levanta o alvará, acabou. Tinha um seguro garantia judicial, recebeu o prêmio, acabou. Mas vamos supor que o juízo foi garantido por bens. E eu não quero. E aí, o que vai acontecer? A asta pública, a adjudicação. Eu vou pegar o bem que foi penhorado para mim, eu vou virar o proprietário, o exequente, ou não quero o bem, vou vendê-lo, chamado de arrematação. Fez a venda do bem, pagou, acabou o processo. Essas três são as três principais linhas do processo: processo de conhecimento, recurso e execução. Mas a gente tem alguns procedimentos especiais que eu fiquei devendo para vocês, então vamos voltar lá. A gente tem o primeiro, que é a ação para homologação de acordo extrajudicial. O que é uma ação para homologação de acordo extrajudicial? É feito um acordo fora do Poder Judiciário e eu levo ao Poder Judiciário para que o Judiciário possa homologar esse acordo. Essa ação para homologação de acordo extrajudicial, ela vai ter uma petição conjunta, porque ela vai ser assinada tanto pelo advogado do empregado como advogado do empregador, e ela vem para o juiz. O juiz vai ter 15 dias para analisar. Ele pode analisar e homologar o processo. Lembrando que de sentença que homologa acordo não cabe recurso. O máximo seria ação rescisória, se eu provar alguma das circunstâncias do 966 do CPC. Ou o juiz pode analisar em 15 dias e não homologar.
Da sentença que não homologa o acordo em uma ação para homologação de acordo judicial, cabe RO. O juiz ainda pode, que é a possibilidade, designar audiência. Essa audiência é para quê? Para ouvir as partes, para ouvir se não tem nenhum vício do consentimento, nenhuma fraude. E aí, após ouvir as partes, ele homologa ou não homologa o acordo. Lembrando que a decisão que não homologa o acordo na ação para homologação de acordo judicial é uma sentença, e de sentença e processo de conhecimento cabe RO, beleza? Outra questão, no processo do trabalho, em regra, não se admite recurso de imediato de decisão interlocutória. Então, lá na nossa súmula 414 TST, nós temos o seguinte: vai ter uma reclamação trabalhista. Eu pedi uma tutela provisória de reintegração, por exemplo. Se o juiz conceder ou não conceder a tutela antes da sentença, ó, ainda nem apresentou a contestação à empresa. Eu pedi a reintegração da minha cliente e a empresa ainda nem apresentou a contestação. É uma decisão interlocutória. De decisão interlocutória, em regra, não cabe recurso imediato. Então, de tutela provisória antes da sentença, cabe mandado de segurança. Mas, se essa reintegração só for concedida na sentença, cabe RO. Então, de tutela provisória antes da sentença, mandado de segurança. Tutela provisória na sentença, RO. E ainda com relação ao recurso ordinário, e vocês vão ver isso aprofundado nas nossas aulas, ainda com relação ao recurso ordinário, nós temos o seguinte: pode ter um processo que o TRT iniciou no TRT. Exemplo, mandado de segurança contra ato de juiz, ação rescisória contra sentença, dissídio coletivo. Eu posso colocar um que caiu recente também aqui: habeas corpus contra juiz, contra decisão de juiz. Ramiro, como assim habeas corpus com decisão de juiz? Vamos supor o seguinte: numa execução, o juiz determinou a apreensão do seu passaporte, e você não consegue viajar para o exterior. Você vai entrar com habeas corpus contra o juiz. Quem tem competência para desfazer um ato feito por um juiz? É outro juiz? Não. Se eu quero desfazer uma decisão de um juiz, quem tem competência é o TRT. Então, processo, eu vou entrar com habeas corpus diretamente no TRT. É um processo de competência originária do TRT, do artigo 895, inciso 2 do CLT. Quando o TRT julga um processo de sua competência originária, ele vai proferir um acórdão. Do acórdão do TRT nos processos de sua competência originária, que eu deixei os principais exemplos: mandado de segurança contra o juiz, ação rescisória contra o juiz, contra a sentença, né? Dissídio coletivo e habeas corpus contra a decisão do juiz. O TRT, julgando os processos que se iniciam no juiz, vai proferir o acórdão. Do acórdão do TRT nos processos de sua competência originária, cabe RO. O RO é interposto perante o juiz, o TRT. O TRT vai analisar os pressupostos, estando presente, remete para o TST. Não estando presente, agrava o instrumento. Sobe para o TST, o TST julga. De acórdão do TST, cabe embargos no TST. Beleza? É uma outra linha do tempo recursal, que é quando os processos se iniciam no TRT, e aí ele sobe para o TST via RO. O grande detalhe, o grande pulo do gato é o seguinte: se o processo começou no juiz, do acórdão do TRT cabe recurso de revista. Se o processo iniciou no juiz, do acórdão do TRT cabe do recurso de revista. Inclusive, isso é falado na nossa aula de identificação de recursos. Se o processo começou no TRT, do acórdão do TRT cabe RO, beleza? E para sacramentar essa nossa linha do tempo, basicamente do processo de conhecimento e recurso, seria o seguinte: ó. O processo começa com reclamação trabalhista. Teve tutela provisória antes da sentença, mandado de segurança. Reclamação registrada e distribuída, vai haver a notificação do reclamado acerca da audiência. Na audiência teremos o pregão, chamando as partes para entrar na audiência. As partes serão qualificadas, primeira tentativa de conciliação. Teve acordo e o juiz homologou, sentença recorrível, não cabe recurso, no máximo ação rescisória. Não havendo acordo, contestação. Vamos ter impugnação da contestação, depoimento das partes e oitiva de testemunhas, razões finais, segunda tentativa de conciliação. Teve acordo e o juiz homologou, sentença irrecorrível. Não havendo acordo, sentença de mérito. Da sentença, cabe RO, e sempre vai caber embargo de declaração, né? O RO vai intimar outra parte para apresentar contra-razões, e nesse prazo cabe recurso adesivo. Lembre-se, e vocês vão ver isso na nossa aula de identificação de recurso, ou já viram, perdão, né? Ou vão, na verdade, vão ver. Lembrem que o recurso adesivo é no prazo das contra-razões. Negou submeta agravo de instrumento. Acordo no TRT.
Intimar para recurso de revista. Do acordo TRT que julgou RO, cabe recurso de revista. Intimar para contrarrazões, nesse prazo cabe adesivo. Se negar subimento, agravo de instrumento. Acordo no TST, cabe embargos no TST. E aí, intimar para contrarrazões, cabe recurso adesivo. Negou subimento, agravo de instrumento. Acórdão do TST. Esse acórdão do TST, quando ele transitar em julgado, ele volta, como nós falamos, para o juiz. O juiz vai promover a liquidação de sentença, as partes serão intimadas para impugnar e ele vai dar a decisão de liquidação. Não cabe recurso imediato, foi feito o título executivo. Do título executivo, vai ter a citação do executado. 48 horas. Pagou, acabou o processo. Quer apresentar defesa, garante o juízo. Como garante o juízo? Depósito de dinheiro, seguro garantia judicial, onde cabe a penhora. Pode ainda cagar para o processo. O juiz vai determinar a penhora. Feita a garantia do juízo voluntária ou forçada, cabe embargos à execução. 5 dias, igual prazo para impugnação, e vamos ter a sentença da execução. Sentença da execução cabe agravo de petição. Beleza? Basicamente, essas são as linhas do tempo faladas de maneira rápida, ok? Eu vou dar um stop aqui, porque isso é para ficar para revisão e a gente vai aprofundar nelas bastante.